E eu coloquei aqui como introdução, parece um chavão de um evangelista, mas não é. Primeiro que eu não tenho ministério evangelístico. Mas eu creio nisso que eu escrevi e quero falar porque eu creio. Deus promete e dá todas as suas bênçãos para aqueles que confiam nele. Amém. A outra coisa que eu anotei é que quando Deus dá, e por Deus dar e considerarmos como seus filhos, Deus exige, é uma exigência, não é um convite. Deus exige obediência, temor, prudência, cautela e simplicidade. Quando você não se envolve com Deus por causa de cautela, isso não é cautela. Quando você não se envolve com Deus por causa de ter que obedecer uma lei humana, isso não é obediência, isso é desobediência. Então Deus exige obediência, temor, prudência, cautela e simplicidade. O homem, e aí é a nossa parte, o homem só crê, só pode crer, só pode obedecer e só pode receber. Quem faz é Deus. E a gente só recebe. Nós não podemos fazer. Eu não posso e não tenho como gerar 7 mil reais. Eu só posso obedecer. Porque eu creio e eu só posso esperar para receber. Entende como é que é o processo da coisa? Deus fala, Deus promete, Deus exige, e o homem crê ou não crê, obedece ou desobedece, recebe ou não recebe. É simples assim. Não existe outra equação nisso. Não existe outro elemento nisso. É desse jeito. E quando Deus promete bênçãos, Ele não promete ausência de problemas. Ele não promete ausência de adversidades, de tribulações e de morte. Mas enquanto estamos aqui, Ele garante e cumpre nos livrar, nos proteger, nos abençoar com vitória, com vida vitoriosa, abundante e eterna. Nesses momentos de crise, ou você vai tentar gerar alguma coisa, ou você vai fazer apenas o que te compete e esperar Deus fazer as grandes coisas. Eu tive pensando nesse momento, eu vou fazer isso, a campanha, coisas do diabo na minha cabeça. Não, eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que apresentar a Deus, conforme Paulo disse aos Filipenses, apresentar a Deus todas as suas petições com orações e súplicas. A gente precisa somente posicionar, passar para Deus aquilo que está nos afligindo, porque Deus sabe o que nós estamos passando. Eu extraí de um salmo lá no Velho Testamento. E olha para você ver como é que a coisa é antiga e tem efeito hoje. É lógico que o escritor, uma inspiração de Deus, ele usou termos que para nós simbolizam coisas que naquela época estas coisas para eles era muito clara, muito transparente, muito fácil de entender. Mas que nós temos que entender que aquilo que ele falou, ele usa muitos símbolos aqui, nós temos que traduzir, interpretar, cambiar para a nossa era e para o nosso momento. Então eu quero dizer para você, não fique com medo de se envolver com Deus. Pare de fazer compras a crédito, pare de usar cartão de crédito, pare de fazer prestações, pare de fazer compromissos grandiosos em nome da fé. Viva e desfrute de tudo que Deus determinou que vai dar para você. Agora, a gente pode muito bem transformar as bênçãos que Deus nos dá em objetos de idolatria. Então, quando Israel saiu do Egito, um povo escravizado, o povo saiu rico, literalmente.
cheio de ouro e prata. Chegou no momento no deserto, porque Deus chamou Moisés, o líder dele, lá para cima do monte, e levou muitos dias e não descia. Eles resolveram fazer um Deus para eles. Eles resolveram fazer de todo o ouro que eles receberam do Egito, um bezerro de ouro, um bezerro grande. Com essa atitude, com esse silêncio de Deus, com esse momento difícil do deserto sem água, eles tentaram dar um jeito na situação. E eles pegam as bênçãos que Deus deu e transformam estas bênçãos num Deus para eles poderem se prostrar. Então, quando você não acredita em Deus nos momentos de crise, quando você é aquele cara que é o cara que resolve e não consegue esperar em Deus, você está correndo um grande perigo de transformar as bênçãos do Senhor, as bênçãos que Deus te deu, num objeto de solução e de adoração. Está entendendo isso que eu estou falando? Você está entendendo? Diga bem. Amém. Então vamos ver o que Deus promete. E que isso vale para hoje. Fala para quem está ao seu lado. O que Deus prometeu lá, vale para hoje. Vale para o brasileiro, vale para o Brasil, vale para a Etiópia, vale para qualquer... Nós vamos ver isso através de um dos salmos, que contém promessas notáveis de segurança, feitas àqueles que confiam em Deus. Agora, isso só tem valor, gente, só tem validade para quem confia em Deus. Eu pesquisei vários manuais há muitos anos, eu venho pesquisando livros novos, mas não consegui enxergar, saber quem realmente escreveu este salmo. Mas pelo conteúdo dele, eu tributo este salmo, e porque ele é um salmo seguinte a um outro escrito por esta pessoa, e porque o conteúdo do salmo tem a ver com a história e o momento desta pessoa, eu e alguns outros tributamos o Salmo 91 a Moisés. Moisés foi o grande legislador, Moisés foi o homem que Deus escolheu para que o povo dele fosse retirado do Egito. Agora preste atenção, o faraó ficou chateado com os hebreus que estavam nascendo, os hebreus do sexo masculino. E preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando qualquer pessoa usa de violência contra as pessoas que Deus separou, preste atenção nisso. As pessoas que usam de violência não conseguem destruir as pessoas que pertencem a Deus. Amém. E mais, estas pessoas que usam de violência para aqueles que são de Deus, Deus vai tocar até na descendência dela. Deus toca na esperança que estas pessoas têm para o futuro delas. Eu estou falando e me referindo ao faraó. O faraó mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. A mãe de Moisés pegou Moisés e não tinha outro jeito, e acredito que isso foi uma inspiração de Deus, e colocou num cesto de vime. E colocou Moisés dentro do cesto no rio Nilo. Porque o faraó ia matar. Olha para quem está ao seu lado e com fé fala a seguinte coisa: ninguém consegue destruir aqueles que Deus escolheu para lhe servir. Então, nesse momento, eu aconselho a você escolher servir a Deus. Entende o que eu estou falando? E Moisés cresceu. E Moisés foi educado dentro da cultura mais moderna daquela época. Moisés se tornou um dos mais importantes do Egito.
até a hora em que ele descobre da sua ascendência e sabe que ele é um judeu, e eu acho tão interessante, ele rejeitou, ele não quis mais viver como filho da filha do faraó, porque foi ela que viu, as empregadas dela viu a cesta de vinho no rio, foram ver, e era uma criança, e chegaram para a sua senhora e disseram, é uma criança, e ela disse, eu vou cuidar dele. E olha só como é que Deus faz as coisas. Você pode dificultar, as pessoas podem dificultar o teu caminho, mas isso volta para você de maneira abençoada. Você sabe quem educou, que é a filha do faraó, não tinha tempo para cuidar de criança, de madrugada atender, tirar a fralda, limpar aquela coisa, e ela precisava de uma empregada. Qual foi a pessoa escolhida para cuidar de Moisés? A própria mãe de Moisés. Então ela põe, olha que coisa interessante, ela põe Moisés no rio, parece que ela vai perdê-lo, parece que essa criança agora está, o Deus dará, muito pelo contrário, o Deus Todo-Poderoso guarda a trajetória daquele cesto de vinho no rio Nilo. O cesto não vira, a criança não se afoga, a dona poderosa pega a criança e chama a escrava israelita para cuidar. E essa escrava era a própria mãe de Moisés. Eu acho isso demais, sabe por quê? Porque quando a gente confia em Deus, mesmo que a gente faça alguma coisa com a inspiração de Deus e que pareça aos olhos humanos que perdemos, a gente não perde, ou a gente ganha. Fala para quem está ao seu lado, tudo que você fizer para Deus, por causa de Deus, em nome de Deus, mesmo que pareça, você vai perder, você vai ganhar. O Salmo 91, e neste salmo contém promessas notáveis de segurança feitas àqueles que confiam em Deus. Este salmo tem nome e endereço. É aplicável àqueles que têm fé no Senhor. É aplicável àqueles que vivem em comunhão com o Senhor. É aplicável àqueles que confiam no Senhor para orientação e consolo. Aquelas pessoas que vivem assim, Senhor, o que eu faço? Hoje eu achei interessante, acho que no grupo de discipulado ali alguém falou sobre essa questão de consultar a Deus. Você está consultando a Deus por o que você está fazendo? Isso que você faz, você sabe que tem um carimbo de Deus aprovando isso que você faz. O seu projeto para daqui a 10 anos, 5 anos, 10 anos, não é proibido nem pecado planejar. Desde que Deus aprove isso. Eu acredito que este salmo foi inspirado na história de Israel dentro do Egito até os 40 anos que o povo ficou no deserto, por causa de alguns aspectos literários. Presta atenção, vamos começar pelo versículo 3, que eu quero compartilhar as promessas de Deus. O que está escrito no versículo 3? Em voz alta, já. Pois ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Há referências deste versículo 3 até o 8 em relação à situação da noite da primeira Páscoa. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Onde Moisés foi colocado? Num cesto. Para onde que Moisés volta? Para os braços da sua própria mãe. Então, aquilo que parecia um laço, uma perdição, uma derrota, Deus livrou aquele recém-nascido. O que Moisés quer falar aqui? O que ele quis falar lá? Que nós precisamos entender hoje aqui a mesma coisa quando ele se refere ao laço do passarinheiro. Existem coisas na nossa vida, existem passos que nós damos, existem planos que nós fazemos,
Existem alianças que nós assumimos que parece não ter perigo nenhum. Quando ele fala laço do passarinheiro, eu imagino, porque naquela época tinha isso, um passarinheiro aberto, com um pauzinho aqui, deixando ele aberto a cestinha, mas uma cordinha escondida, e cheio de comidinha ali dentro daquele passarinheiro. O passarinho, coitado, com fome, qual o mal que tem bastante comida ali, eu vou lá, e ele vai, e entra, e quando ele está comendo, o inimigo, o caçador, puxa a corda, a madeira baixa e o passarinheiro fecha. Quantas vezes na vida, em nome de uma vida melhor, em ter mais, conseguir mais, fazer mais, ser mais, a gente vai em direção a um passarinheiro muito bem montado, simplesmente para nos segurar. Sabe por que Moisés escreveu isso? Qual é o problema ser o filho da filha do faraó? Só bênção. E de repente Moisés podia pensar assim: isso daqui é uma bênção, eu vou poder ajudar meu povo. Laço do passarinheiro. Porque Deus permitiu Moisés fazer parte daquela cultura egípcia, até o momento em que Deus tinha determinado que agora tu sai daí da riqueza e vem para o lado pobre, porque eu vou tirar você da pobreza e vou colocar você na riqueza. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que não parece problema, que não tem mal nenhum, mas quando a gente está lá embaixo, e se nós formos lá para baixo, nós saímos debaixo da segurança do Senhor. Então Moisés falou: ser filho da filha do faraó seria um tremendo laço na minha vida. Porque quem quer trocar a riqueza pela pobreza? Vida boa, comida boa, status. Aí ele sai dali e vai peregrinar 40 anos no deserto. O que nós queremos? Egito ou a terra que Deus prometeu? Gente, esse salmo tem ensinamento aqui para a gente pregar um ano direto. Eu estou muito sentido de não poder trazer toda a riqueza deste Salmo 91 para nós aqui. Então, cuidado com o laço. Laço pode ser tudo aquilo que não está muito bem claro, muito bem explicado. Pode ser tudo aquilo que vai te colocar como refém diante de alguém ou de alguma coisa. Então, quando a gente lê: pois ele te livrará do laço do passarinheiro, é só a gente entender o que significava aquela figura e trazer para nós hoje. Mas nesse mesmo versículo 3 ele diz: o Senhor te livrará da peste perniciosa. Doença infecciosa, contagiosa, endêmica e muitas vezes epidêmica. O que aconteceu lá no Egito? Qual foi uma das pragas? Úlceras. Todo o povo do Egito foi atingido por úlceras. Até o faraó. Nem o faraó escapou. E Moisés, que viveu lá, escreve por experiência: o Senhor te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vamos orar, gente, contra todas as doenças deste século. Eu não estou dizendo que quem fica doente não é de Deus. O
O que eu estou dizendo é que todo aquele que é de Deus tem autoridade de Deus para repreender tudo aquilo que não vem de Deus. Porque peste não vem de Deus. Doença desse século não vem de Deus. Estresse não vem de Deus. Estafa não vem de Deus. Mas nós, olha o que eu falei no início de tudo, ou eu acredito no que o homem está falando, ou eu acredito no que está escrito, que foi falado através de Deus. Porque Jesus mandou a gente botar a mão sobre o enfermo e ele vai ficar melhor um pouquinho. Será curado. É meio complicado eu falar isso que eu vou falar, mas eu vou falar. Você já viu que essa coisa é uma praga, essa coisa da dengue é uma praga? Isso é uma peste. Aí você, mas o fulano é uma pessoa de Deus, eu sei. Se acomodou em relação ao que Deus falou. Aceitou porque isto está sendo normal. É um laço do passarinheiro. Eles têm, eu tenho que ter. Não tem que ter. Porque você tem Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Então se eu estou falando que a gente não fica doente? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que a gente se acomoda com as doenças porque nos incitaram a crer que isso faz parte deste século. Como é que os israelitas não ficaram doentes? Não vem com essa história que era outro tempo. E não vem com essa história porque eles eram santos. Não eram. Pecadores, homens e mulheres. O Egito ficou cheio de úlcera, mas nenhuma perebinha pegou em Israel. Estão aí? Amém. Parece que você está aí. Peste perniciosa, doença infecciosa, contagiosa, endêmica e muitas vezes epidêmica, ou qualquer doença epidêmica grave, causadora de mortalidade em massa, que prejudica ou causa danos. Moisés falou: o Senhor te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É que às vezes a gente tem que dizer não para o Egito, senão o Egito vai dominar a gente. A maneira como o mundo faz é a mesma como o faraó fazia. Dá, até te escravizar. E depois que você está escravizado, você não tem como se soltar. Só o poder de Deus. Leia o versículo 4, por favor. Já. Vigiar com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é patente e escudo. Moisés está dizendo assim: ele vai te livrar, e isso implica em ele ter que te cobrir com as suas penas. Quando a gente pensa em pena, a gente pensa em quê? Galinha. Aí eu tenho que pensar no seguinte: você já tentou tirar um pintinho recém-nascido de perto da mãezinha chamada galinha? Você já sabe o que acontece? Por mais fraquinha que ela seja, tu vai levar pelo menos uma picada no seu dedinho com a unha nova feita e pintada. E eu me lembro agora da amiga, galinha pintadinha. E ela fica assim: Dida é a galinha pintadinha. Vocês lembram que lá no capítulo 23, anotem para pesquisar depois, vai agora, Mateus 23, 37, vocês lembram o que Jesus falou e que Mateus registrou? Em Mateus 23, 37, o que está escrito lá? Vamos ler agora, vamos lá, lê agora, Mateus 23, 37, vamos ler, para a gente entender o que Moisés está querendo dizer, porque a Bíblia não se contradiz. Vamos lá, Mateus 23, 37, em voz alta, gente, bem bonito, parecendo um coral celestial. Já! Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os meus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos no
Você só pode ter livramento de Deus se você estiver coberto pelas asas desta galinha, com todo respeito. Então Jesus quer fazer a gente entender que a Bíblia é uma coisa só. E o que é falado lá tem cumprimento cá. A Bíblia não se contradiz. Então Jesus usa esse texto para nos fazer lembrar isso e fazer entender isso que Moisés falou. O Senhor que te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. E ele acrescenta, sabe por quê? Que você pode crer nisso, que você pode rejeitar toda peste perniciosa, porque a verdade do Senhor é pavês e escudo. Sabe o que Moisés está querendo dizer para a gente? Que esse pavês, que é a verdade de Deus, é um grande escudo, é uma bandeira galhardete, é alguma coisa que, se o inimigo vê, ele não vai nem conseguir te tentar, porque onde você está, o sol não vai chegar, porque você vai estar coberto, guardado, escondido sob as asas do Senhor. Então eu pego dengue, eu pego úlcera, ou eu pego qualquer doença, porque eu acreditei mais que eu sou passivo disso do que não ser passivo disso. É a questão de fé. Toda vez que eu tomo um copo d'água, não é poder da água. Gente, eu vou fazer 60 anos. Parece que eu tenho que uns 59,5. Mas estou bem. Toda vez que eu tomo um copo d'água, eu falo: Senhor, me cura, me imuniza, me fortalece. Eu acredito nisso. Eu acredito que eu posso fazer 80 anos sem ter que viver curvado. A partir do momento em que eu vou me preocupar com a minha postura ao me sentar, ao me deitar. Você está entendendo? Amém. Aí você vai se esbarrando no sofá e depois: ô, Senhor, me cura da coluna. Você está entendendo o que eu estou falando? Todo meu almoço, toda a refeição que eu faço, eu falo: Senhor, usa este alimento para ser meu remédio, para ser minha vacina, para ser meu fortificante. Sabe por quê? Eu não quero ficar doente. Sabe por quê? Eu acredito em Deus. Sabe por quê? A verdade do Senhor é pavês e escudo. O que é um escudo? Para que serve um escudo? Proteger. Se você está embasado na palavra, no que Deus falou, você vai ser protegido ou não? Se você pega aquele alimento que o Senhor te dá, e naquele momento ali você carrega coloca toda a tua fé nisso que a tua boca está proferindo, faz disso aqui meu remédio. Senhor, eu não quero ir a um médico humano. Não estou dizendo que ir ao médico é pecado. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Fala assim: bispo, fica tranquilo. Fala. Eu tenho dito para o Senhor o seguinte: eu vou chegar diante de um cara incompetente, de um sistema falido. Deixa eu vir aqui no teu pronto-socorro. Cuida de mim. Senhor, seja o meu médico. Por que eu estou fazendo isso? Porque a verdade, a palavra de Deus é verdade. O povo de Israel andou 40 anos no deserto e não teve que comprar sandália, nem sapato, nem roupa. E as mulheres ficaram tristes demais. Nós estávamos num lugar maravilhoso, anteontem, e tem um negócio chamado feirinha. Vocês sabem o que é isso? Feirinha. Aí estava eu, Daniel, pastor Ricardo e Michel,
de ontem. Michel é o genro do pastor Ricardo. O outro time era Ilma, Raquel, Fernanda, Denise do pastor Ricardo, Carol do pastor Ricardo. Para onde que elas foram? Vocês viram? Onde nós fomos? Estou sentadinho esperando. Hã? Sentadinho esperando. Aí batemos altos papos de igreja, futebol, e a vista, onde a gente estava, uma vista linda e maravilhosa. Eu fico imaginando as mulheres de hoje lá no deserto, e falando assim: ah, Senhor, acho que elas vão arrastar a sandália assim na areia, na pedra, para arrebentar, e falar: Senhor, leva a gente para um pasto verdejante. Brincadeira, gente. Você está entendendo? Então, o versículo 4, Moisés está dizendo: e a hora foi embora, cobrir-te-ás com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro, porque a sua palavra, a sua verdade é pavês e escudo. Pavê é um grande escudo. Então, quando você reage atrás do escudo que é a palavra de Deus, atrás do escudo que é a promessa de Deus, experimente mudar a sua alimentação. Deus não mandou você comer óleo, açúcar e sal. Deus não falou para você ficar sentado, admirando a natureza 24 horas por dia. Deus mandou a gente comer coisas saudáveis. Aliás, Deus não fez 1000 folhas, aquele doce maravilhoso. Deus não criou pudim de leite condensado. Está entendendo? Eu passei uns 10 anos mais ou menos da minha vida tomando café com leite condensado todas as manhãs. Como eu já pedi perdão a Deus de não ser uma pessoa diabética do nível último que tem. Aí você vai dizer: ah, mas tem a hereditariedade, tem a parte da genética. Tem. Mas aí eu também quero me segurar nessa seguinte verdade: eu nasci de novo. Eu nasci da água e do Espírito Santo de Deus. Versículo 5. Leia em voz alta o versículo 5. Já. Não te assustarás com terror noturno, nem da seta que voa de dia. Ele está dizendo que existem coisas que nos apavoram, que nos estremecem. E ele viveu no deserto. E à noite para o Egito, em uma das pragas, foi um negócio de terror. Foi um terror noturno. Moisés viu toda a terra do Egito numa escuridão que ninguém enxergava um palmo dos olhos. Mas aonde Israel estava, havia luz. E não adiantava o faraó mandar construir os grandes geradores, porque tinha poder e condições para isso. Porque cada gerador ou cada luz que acendesse no Egito, Deus apagaria. Eles passaram uma noite sem ninguém enxergar ninguém. Enquanto que na aldeia, lá em Gósen, onde Israel estava, não faltou luz. Terror noturno. Você já parou para pensar a agonia que dá a escuridão? Só eu que sinto medo aqui, vocês também sentem. Você não enxerga nada. O perigo que você pode tropeçar, de bater, de escorregar. É um terror. É que a gente não fica tão aterrorizado que a gente sabe que a luz vai voltar. E a gente sabe onde está a vela, onde está o lampião, a lanterna. E hoje, com os smartphones, tem lanterna, não vai nem ficar no escuro. Mas a escuridão mete medo. A terra era sem forma e vazia, e trevas. E Deus disse: isso não é bom. E aí Deus falou: haja luz. E depois que a terra foi iluminada e houve luz, Deus disse: isso é bom. Então, quando Moisés está falando do terror noturno, ele está se lembrando da experiência do egípcio na escuridão. E quando ele fala de seta que voa de dia, quantas e quantas vezes Israel
no deserto, tinha como sua atenção desviada de Deus, pela falta de alguma coisa, por um problema de rebelião, e aquilo fazia com que as pessoas retirassem a sua atenção de Deus. Uma vez numa ilustração eu pedi que jogassem de cima, foi lá no Engenho Novo que eu fiz isso, mas se faz de quando vocês estão lá, tem um auditório e tem uma galeria, eu pedi, mandei picar bastante papel, mas bastante papel. Não sei se o Marquinhos lembra disso, o único que eu posso perguntar se lembra disso é o Marquinhos. Aí uma estava aqui para as crianças, não podia ver. Eu pedi para picar bastante papel. E na hora que eu entrei nesse versículo 5, eu falei, quando eu entrar no versículo 5, vocês joguem todos os papéis ali. O que você acha que aconteceu? Eu estou pregando, todo mundo olhando para a plataforma, e de repente, sabe, igual festa de fim de ano, aquelas papéis picados, eu mandei jogar papel. O que você acha que aconteceu? Hã? Pararam de olhar para mim. A palavra de Deus estava sendo pregada, não teve muita atenção naquele momento, porque todo mundo queria saber, e ainda fez assim, ano novo! São essas setas, pai, que aparentemente são inofensivas e que desviam a nossa atenção da coisa mais importante, que é Deus, e mais importante, Deus falando. Deus falando. São essas setas que não têm a finalidade de nos atingir, mas nos desviar de Deus. Notícias. E agora o Bonner e a Renata, eles ficou bonito, ficou um negócio lindo. Eles ficam passeando para lá e falam e tal. E eles estão falando e nós estamos atentos e nós estamos acreditando que Deus não vai fazer nada por aqueles que confiam nele. Este ano de 2015, a inflação pode ir a 50. Deus é Deus. Amém. O povo pode se sentir escravizado, mas tem a hora em que os portões do Egito têm que se abrir. Porque o faraó tem que obedecer à voz daquele que o criou, que é o Deus Todo-Poderoso. Vamos parar de olhar para a crise. Deus tem muitas coisas para aqueles que confiam nele. E quando chegar no final desse ano, você vai ter que dizer, que crise? Ué, você não morou aqui? Sou embaixador aqui, mas quem rege a minha vida é o Deus de todas as nações. Versículo 6. Em voz alta já. Nem da peste se propaga das trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. No deserto, gente, morreu muita gente. E gente que morreu no deserto era gente rebelde, era gente incrédula. A peste se propagou. Deus disse, vão morrer todos. E Moisés escreveu isso porque ele vivenciou isso. E nem sempre, e nem todos que estão na igreja vão ser seguros e protegidos por este Deus. Versículo 7 e 8, por favor, em voz alta, já. Caiam mil ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Moisés viu todos os filhos primogênitos dos egípcios morrerem. Moisés viu um monte de inimigos, opositores a Israel, morrerem no deserto por onde eles passavam. Moisés destruiu muitos, mas ele não foi atingido. Josué não foi atingido, Caleb não foi atingido, e toda a geração que acreditou na palavra de Deus, que é a verdade, não foi atingida. E hoje, em 2015, quem acredita em Deus não será atingido. Amém. E nós vamos contemplar com os nossos olhos o castigo que Deus tem para os ímpios. É hora da gente acertar nossos ponteiros com Deus. Amém. Porque o fazer parte de uma igreja não qualifica ninguém para que o anjo que passou sobre o Egito não toque na nossa vida e na nossa família. Versículo 10.
Olha que coisa bonita de Deus. Versículo 10 já. Nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Eles viviam em tenda. No Egito, o mal não chegou à casa de Israel. A nossa casa tem que ser uma tenda guardada pelo Senhor. E aí, talvez, nós temos que nos libertar de uma coisa chamada televisão. Nós temos que nos libertar de uma coisa chamada computador. Nós temos que nos libertar de uma coisa chamada smartphones e tablets. Se estas coisas não nos ajudam para o nosso crescimento, se estas coisas não trazem informações benéficas, então a gente tem que se livrar, porque senão a nossa casa, que é a nossa tenda, ficará vulnerável aos ataques. Versículo 11 e 12 já. Que assim seja a ordem do teu espírito, para que te guarde todos os teus caminhos. Eis-te sustentarão as tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Significa que Deus tem uma legião, um exército de anjos invisíveis. Miguel, Gabriel, vários arcanjos, vários anjos. E eles têm ordens para guardar cada um que confia em Deus. Quantas coisas que Moisés viu no deserto. Teve uma hora que Josué falou assim: tu veio da parte de Deus ou tu é um dos inimigos? E muitas vezes os anjos do Senhor são pessoas que Deus dá um poder sobrenatural para resolver uma coisa que Deus mandou a teu respeito. Está entendendo isso que eu estou falando? Não é que essa pessoa vai ser um super-homem para sempre. Ela vai receber alguns poderes, vai receber um dom para obedecer a Deus em relação a um dos seus filhos. Tem anjos que receberam ordens para te guardar. Agora, nós não temos que orar para os anjos. Nós não temos que acender uma vela para o anjo de guarda. Aliás, nem sabemos, porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está dentro de ti. Amém. Mas existem anjos que de repente você está ali no lugar, você, meu Deus, Deus me livrou. E o anjo fez o teu carro, depois da derrapada, o anjo foi lá e ajeitou o teu carro. Agora, não exceda a velocidade, quando é 110, não vá 180. Porque o anjo vai sentar na colina, vai cruzar as pernas, vai falar assim: cara, eu tinha hora para te guardar, mas a hora que eu tenho também é a seguinte: se você for uma pessoa sensata e obediente. Uma vez meu pai, motorista de um grande líder, esse líder tinha que fazer programa de rádio às 7 da manhã em linha 1. Eles moravam em Petrópolis. O programa era 7 da manhã. Vou repetir: 7 da manhã, Petrópolis, Serra, Washington Luiz. E meu pai vivia apavorado, porque eles não conseguiam sair antes das 6 horas da manhã de Petrópolis. Meu pai dirigindo e este líder falava: vambora, vambora, a gente tem que chegar lá outra hora. Meu pai, estou falando que meu pai falou, eu não estava no carro, graças a Deus. Meu pai pisava. Falei: pai, sai dessa. Um dia os filhos receberam uma ligação. Meu pai sofreu um acidente, foi internado na Santa Casa Teresinha, na Santa Teresinha, Casa Santa Teresa, ainda existe. Aí está meu pai no leito, no quarto, e o líder no outro quarto, no leito. Por que os anjos não guardaram? Por que muitas vezes os anjos não guardam você? Por que muitas vezes os anjos não guardam certos crentes, isso que acreditam são crentes mesmo, são crentes de verdade? Por que não guardam? Deus não está comprometido com desobediente e infiel.
segurança e a proteção de Deus tem a ver com nós vamos ver neste salmo. Meu pai ficou de molho algumas semanas. E como eu já tinha fé que meu pai tinha, eu cheguei para ele, eu falei, pai, e agora? Agora eu vou sair dessa. E saiu. Deixou de ser motorista. Por que a gente tem que deixar a desgraça acontecer? Será que Deus queria isso? Não. Nem sempre Deus quer o nosso mal. Aliás, nunca Deus quer o nosso mal. Mas às vezes Deus permite certos males para que a gente viva debaixo das asas dele. Para que a gente acredite que a palavra de Deus ela tem que ter mais crédito que qualquer notícia que é dada através de quem quer que seja. Se Deus não deixou de proteger Israel, que não tinha uma vida santificada, Deus também vai nos guardar. Mas Deus tem os seus parâmetros. Fala para quem está falando, Deus tem os seus parâmetros. Onde nós estamos? Não, esse nós já fomos. 12. Vai, eles te sustentarão para não uma pedra. Sabe aquela coisa que você vai indo, de repente. Tem gente que consegue quebrar um fêmur numa pedrinha desse tamanho. Vamos para o versículo 13. O que está escrito aí? Vamos lá. Já. Pisarás. O que é isso? Agora, Deus não está falando para você ir lá no zoológico. Deus não está falando para a gente ir lá no parque que tem em São Paulo, que você anda de carro lá. Não, é outro. Mas tem um Pantã. Tem outro que eu fui para as meninas. Safari. Deus não está mandando você ir no Safari, deixar o carro lá. Não vou de carro não. E o cara lá do parque, não, eu vou com o senhor. Não. Abre só o 91, varão. Abre só o 91. Não, eu vou, eu quero ir lá. Tu vai sair dali. Peraí, deixa eu concluir. Tu vai sair dali transformado em fezes de leão. A gente precisa entender. Simplicidade cai muito bem, humildade cai muito bem naqueles que Deus protege. Infelizmente, deixamos de ser simples, deixamos de ser prudentes, deixamos de ser humildes, porque o Senhor vai nos guardar. Eu acho interessante que ele usa o mesmo leão e áspide, leãozinho e serpente, os dois são repetidos. Ele primeiro usa o verbo pisarás e depois ele usa o verbo calcarás. No pisarás, pisar. Você vai pisar se você estiver na sua caminhada e isso aparecer na tua frente, tu vai pisar e não vai fazer mal nenhum. Eu creio nisso. Mas quando ele diz calcarás, ele está dizendo, você pode até se apoiar, você pode espizinhar, você pode pisar, você pode subjugar. Versículo 14, em voz alta já. Vai mais rápido que a hora está passando. Vamos lá, já, 14. Porque a mim se apeou com amor, eu o livrarei, poloei a sal. Deus está dizendo que Ele não somente livra de uma vez, Deus livra e coloca salvo. Deus não é um Deus que fica contando, livrei uma, livrei duas, agora não dá, esgotou meu estoque de livramento. Não, Deus livra e nos coloca salvo. Livra de um problema e nos coloca salvo. Nos tira do raio daquilo que estava trazendo problema para a gente. No versículo 15, vamos lá, já. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Levarei e o glorificarei. O Senhor, além de livrar, Ele nos glorificará. Se nós estivermos angustiados, na sua angústia, eu estarei com Ele. Então você não pode, é uma ofensa contra Deus, insistir em viver angustiado.
Porque na sua angústia eu estarei com ele, não apenas para fazer uma visita. Deus não está com a gente apenas para cumprir um programa. Estará comigo, vai me livrar da angústia e ainda vai me glorificar. Ou eu creio nisso, ou eu tenho que fechar a Bíblia e tenho que arrumar outra coisa para fazer na vida. Ou a gente crê nisso, ou a gente tem que viver das notícias que o mundo está entregando para a gente aí, que está nos angustiando muito. Experimente quando estiver angustiado, experimente quando você estiver ansioso, experimente ir para debaixo das asas do Onipotente, porque se você estiver fora, você vai ficar angustiado, e essa angústia vai aumentar a crise dessa doença, vai te levar no estresse, você vai ter que precisar de psicólogo, você vai precisar de psicanálise, você vai precisar de, como é que é outro negócio? Terapia. Então, deite-se debaixo das asas do Onipotente. Marque uma sessão com o Senhor diariamente, pelo menos 1 hora, e você vai ver que serás uma nova criatura de verdade. Versículo 16. Já. Saciá-lo-ei com longevidade e me mostrarei na minha salvação. Vida. Vida. A Ana Zilda fez 80 anos. Celebrou 80 anos com filhos, com netos, bisnetos, irmãos, sobrinhos, comadres, compadres. 80 anos. Aí quando alguém diz, eu não quero mais viver essa vida, é bom viver. É bom viver quando a gente acredita em Deus. Dá vontade de viver quando a gente tem a proteção de Deus. A partir do momento que a gente não quer mais viver, a gente está contrariando uma coisa chamada longevidade. O que nós precisamos fazer com fé e obediência para receber isso? Está no próprio Salmo. Versículo 1. O que está escrito aí na sua Bíblia no versículo 1? Vamos lá, todos juntos, já? Que habita nos esconderijos do Altíssimo. Aí a gente tem que pensar, esconderijo. Quando fala esconderijo para você, significa o quê? Eu vou para o esconderijo, significa o quê? Ninguém vai me encontrar. Eu valorei isso, esses esconderijos, nada vai me atingir, porque não vão me encontrar, não vão me ver. Como é que o diabo pode te ganhar se você está num lugar que ele não te vê? Você não pode reivindicar o que Deus prometeu se você não está escondido nele. Aliás, é uma tremenda ignorância bíblica. O Salmo começa assim: o que habita. E essa palavra habita significa mora. Não é uma visita. Ele está dizendo, aquele que visita, aquele que vai à igreja domingo, não. O que habita. E essa palavra habita lá no original faz a tua morada, é a tua casa. Você botou teus móveis e espalhou ali naquele espaço. Isso é habitar. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse é o primeiro ponto. Não vai exigir bênçãos de Deus se você é um visitante em Deus. Se você é um domingueiro, se você é alguém que não mora, não pode ter as bênçãos. É o que habita no esconderijo, e não estou falando de igreja. Eu não estou falando de vir à igreja. Porque o vir à igreja é a consequência de habitar no esconderijo do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando você pensa numa sombra de uma árvore, um calor de 50 graus, como é que você vê aquela sombra? Você está suando, você está todo melado, gosmento, e o sol derretendo você. O que acontece?
quando você vê uma sombra imensa, escape. Ali vai ser o lugar de tranquilidade. O suor vai parar, vou secar, vou respirar. Então Moisés está dizendo que viveu muito no deserto, Moisés. Calor de 50 graus e à noite um frio tremendo. Aí ele está dizendo, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa, porque sombra traz descanso, sol traz cansaço, desgaste. Versículo 2, somente as pessoas de baixo que moram é que podem dizer isso, porque quem não habita no esconderijo diz isso, diz de boca para fora, porque não sabe o que significa refúgio e baluarte, não desfruta disso, não habita debaixo de Deus. Como é que pode dizer meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio? A pessoa que confia, ela está embaixo de Deus e Deus resolve. Então, eu quero que vocês parem para pensar como existe contradição em certas declarações de gente que se diz crente. Porque Moisés está dizendo que para ele desfrutar de todos esses livramentos, não pode estar no lugar errado. Tem que morar no lugar onde o diabo não encontra. Tem que ver Deus como uma árvore frondosa que produz uma sombra que traz descanso. E essa pessoa que está ali escondida, que está descansando sobre uma sombra poderosa, ela não vai só dizer, ela vai louvar, ela vai adorar, ela vai se colocar como um servo, como um escravo, por tão grande benefício de prazer, de proteção. Somente as pessoas que moram, elas dizem, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, não Deus da linha, meu Deus. Não estou dizendo que ela não tem, e cada um tem que ter Deus. Você não pode viver por causa do Deus da Elisete, você não pode viver por causa do Deus da Iratil. Aí uma não pode viver por causa do meu Deus, aí uma tem que ter o Deus. O Deus tem que ser o Deus dela. Porque muita gente está vivendo do Deus do outro. E aí a pessoa que se esconde, descansa, ela diz, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. No versículo 9, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Não é só falar. Para desfrutar dos benefícios dos versículos 3 em diante, não é só falar, não é cantar, é fazer dele esta realidade que ele se apresenta aqui através da inspiração de Deus, através da experiência de Moisés. Eu falo e chamo Deus porque Deus é, e eu fiz de Deus minha segurança. Você tem que fazer de Deus e não somente falar. Falar é fácil. O complicado está em fazer. E no versículo 9, pois disseste, o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua casa, a tua habitação, a tua morada. É teu este lugar, e ali cabem tantos quantos vão para debaixo dele, e ninguém vive apertado, vive com folga, espaçosamente, porque as asas do Senhor são grandes. E no versículo 14, a gente só vai ter os benefícios dos versículos anteriores se a gente fizer o que Deus está dizendo aqui que Moisés fez. Porque a mim Se apegou com amor. se apegou por interesse. Porque a mim se apegou por ganância. Não. Porque a mim se apegou com amor. Estes que se apegam a mim por amor, eu protejo,
eu guardo, eu livro e eu ponho a salvo. Sabe por que ele ama? Porque conhece o meu nome. E quando ele põe aqui, porque conhece o meu nome, isso tem um significado muito profundo. Para você conhecer alguém, você tem que saber o nome daquela pessoa. E nem todo mundo dava o seu nome para não ser conhecido por todas as pessoas. E é por isso que é importante o estudo sobre os nomes de Deus, porque a gente começa a conhecer verdadeiramente Deus através do momento que a gente conhece os nomes e os significados de Deus. Então a gente tem que se apegar, tem que fazer de Deus e não somente falar. A gente tem que habitar, a gente tem que se apegar a Deus com amor e a gente tem que conhecer o seu nome. E no versículo 15, ele diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Você quer desfrutar disso que Deus fala aqui no Salmo 91? Tem que habitar. Tem que fazer de Deus a tua morada. Tem que descansar, não porque o dinheiro entrou, não porque o emprego chegou, não porque o casamento foi solucionado, não porque a doença foi curada, mas por causa da sombra do Onipotente. E é isso que traz descanso. Eu queria e tinha muito mais coisa para falar, mas eu não tenho mais tempo. A gente tem que fazer e não somente falar, e a gente tem que se apegar com amor, tem que conhecer o nome dele, e a gente precisa invocar. E eu acredito que todas as vezes que a gente invocar o Senhor nos responderá. Amém. Toda vez que você invocar. E quando eu leio esse salmo, eu não penso, eu não vou ter mais problema. Não, eu nunca penso nisso. Quando eu leio esse salmo, eu entendo o seguinte: Deus escreveu isso porque eu vou ter problema. As lutas vão existir. E quando eu leio esse salmo, e esse é um dos meus preferidos, desde a minha conversão. Quando eu leio esse salmo, eu entendo que Deus está me dizendo o seguinte: tu pode ser um derrotado, com todos os projetos que eu tenho para você, mas você pode ser um mais que vencedor, seguindo esta receita aqui. E eu quero concluir dizendo: por causa do absoluto poder do Deus Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra, que fez uma aliança conosco, que nos ama, que se oferece como protetor e provedor de tudo aquilo que nós precisamos, devemos ter como objetivo pessoal ficar o mais próximo possível dele. O mais próximo possível dele. O maior tempo que a gente puder. Coloquei uma Bíblia que me avisa de hora em hora, de tempo em tempo, num versículo bíblico. Com 30 anos de ministério, eu estou vendo a minha necessidade de encher a minha alma com um versículo da palavra de Deus, periodicamente ao longo do dia. E às vezes, quando eu acordo angustiado de madrugada, porque eu tenho angústias, eu pego o smartphone, abro, ele está no offline, ele está no modo avião, e eu pego e leio lá aquela palavra, e aquilo ali alimenta a minha alma. Você tem que ter o maior tempo possível perto dele. E nós temos que ter como objetivo pessoal sempre perguntar para o Senhor: como eu posso andar tão perto do Senhor a ponto de ficar sob a sua sombra? Você está preocupado com isso? Segunda coisa que eu quero falar nessa conclusão: devemos nos perguntar constantemente se estamos atendendo o critério estabelecido nesse grande Salmo 91, independentemente das circunstâncias interpostas no momento nas nossas vidas. Você está atendendo? Não importa. Eu não tenho tempo. Você não tem tempo porque você saiu debaixo do Senhor. E a terceira observação nesta conclusão: se as respostas para esses dois itens anteriores forem sim, positivo,
então você tem a palavra de Deus de que todas as promessas do Salmo 91 serão cumpridas na tua vida. Se você se preocupa em estar agradando a Deus, ao ponto de falar como é que eu faço para viver debaixo da tua sombra, se você tem a preocupação, independente das circunstâncias, de saber qual a vontade de Deus para você, pode acreditar, Deus vai cumprir cada vírgula e cada dia da palavra escrita, e não somente no Salmo 91. Amém. Sabe o que a gente precisa? Querer Deus, se apegar a Deus por amor. É isso que você precisa. Você precisa. Você precisa. Eu preciso. E como Deus é um Deus de aliança, antes de Jesus subir aos céus, ele falou: fazei isto em memória de mim, e no último dia eu o ressuscitarei. E ainda que você morra, essa é a primeira de algumas mensagens sobre essa mudança de visual, de visão, de pensamento, de sentimento. E nós todos aqui, nós precisamos mudar isso. Essa base tem que ser seguida. Tem que ser a palavra de Deus. A minha segurança não é quanto eu tenho no banco, que não tem. A minha segurança não é o que eu estou fazendo no presente e no futuro. A minha segurança é Deus. A tua segurança tem que ser Deus. E não deixe o mundo capitalista te convencer que não é bem assim. Porque isto pode ser um laço do passarinho. Curva a sua cabeça.